Pai, mais uma oração fazemos ao Senhor, Deus. Agora chegou o momento do Senhor falar através da Tua palavra, Senhor. Estamos aqui sedentos por Ti, sedentos por uma palavra Sua, Pai. E nós entendemos aqui como igreja que a Tua palavra, Senhor, é grande, que a Tua palavra, Deus, é poderosa, que a Tua palavra faz o que nós não podemos fazer, Pai. Por isso nós estamos aqui, Pai, antes mesmo de ler qualquer vírgula, qualquer letra que nós lermos aqui, nós fazemos menção ao Teu nome, te convidamos, permaneça aqui, te convidamos, seja feita a Tua vontade, te convidamos que o Senhor venha fazer o que nós não podemos fazer, Pai, que nós possamos sair daqui saciados mais uma vez, e que essa mensagem venha ter um link com a de domingo, que a unção que nós recebemos lá atrás, venha agora gerar mais unção aqui nessa noite em nossas vidas, que nós possamos sair daqui, Senhor, sabendo que o Senhor falou conosco, Pai, porque a Tua palavra é viva, Deus, porque a Tua palavra é eficaz. Por isso nós mais uma vez, como reverência ao Senhor, te aplaudimos em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você pode tomar o teu assento. Quero agradecer aqui ao pastor William por essa oportunidade. Muito bom estar aqui, muito bom poder compartilhar a palavra dele. Lembro que no domingo, quando ele me mandou a mensagem, eu falei, já sei o que eu vou pregar, porque eu estava fazendo um estudo sobre José, os meninos lá da loja, e só que quando a gente vai orar, Deus fala, não é isso, meu filho. E eu lembro que dia 21 de abril, eu tive uma oportunidade de pregar lá na igreja do pastor André, que esteve aqui recentemente, e aquela mensagem me marcou, mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou a minha cidade, e eu creio que Deus permitiu que viesse ser contada essa mensagem aqui, porque Deus quer mudar circunstâncias, Deus quer mudar histórias, Deus quer transformar pessoas. E eu falei, Senhor, mas repeti a mensagem, e ele falou comigo, a palavra é minha. Se outros pastores, pastor Willis, outros pastores pregassem a mesma palavra, eu vou usar de uma forma diferente, porque a palavra é minha. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa noite. Você que está em casa, fique com seus ouvidos atentos, deixa o que está em volta aí, foque na palavra do Senhor, porque Deus há de se revelar em nosso meio. Você crê? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. E essa mensagem, eu preguei ela dia 21 de abril, feriado. E preguei, como preguei aqui outras vezes, mas quando eu entrei no meu carro, liguei o carro, Deus mudou a minha história. Deus falou comigo antes e depois do culto, e eu tive que mudar algumas direções na minha vida. Eu creio que você, ao sair daqui, Deus vai mudar algumas direções, Deus vai mudar alguns propósitos, Deus vai mudar algumas histórias aqui nessa noite, aqui quem está em casa. Por isso, fique atento à palavra do Senhor. Se eu pudesse, eu dei um título a essa palavra, que é Viva as experiências próprias em Jesus. Às vezes a gente vive experiências do passado, experiência dos outros, experiência que a gente viveu lá atrás. Mas Jesus está nos convidando hoje para viver novas experiências nele. Diz assim a palavra de Deus, Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Diz assim, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com seu rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe ele, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Feche seus olhos, fazemos mais uma oração. Pai,
aqui mais uma vez está a tua palavra, Deus, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Fala conosco, Deus. Fala aquilo tudo que a gente precisa ouvir, Pai. É o que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto narra a história de 10 leprosos. Jesus entra numa aldeia onde há pessoas ali doentes. Naquela época, a lepra não tinha cura. E aqueles homens tinham que viver longe da sociedade, longe dos seus familiares, porque era uma doença que contaminava as pessoas. E era uma doença que eles eram considerados imundos, até que quando eles passassem perto de alguém, eles tinham que gritar imundo, imundo, imundo. E aqueles homens estavam afastados da sua vida social, dos seus familiares, dos seus trabalhos, dos seus filhos. Aqueles homens, além de estar com uma dor física aparente, provavelmente também estavam com dor na alma. Por que só comigo que isso acontece? Por que eu estou nessa situação? Por que meu vizinho da direita e da esquerda está bem, está são, e por que eu estou assim? Por que eu estou leproso? Por que eu estou com uma doença? Por que eu estou passando por isso? Era o estágio da vida daqueles homens. Muitos já esperando a morte, porque dependendo da gravidade, já estavam lá a ponto de morrer. Outros estavam ali não sabendo se amanhã ia acordar, não sabendo se amanhã ia ter uma nova chance, talvez com saudade da sua família, dos seus amigos. E o que fazer? O que fazer quando você vive uma coisa que você não quer viver? O que fazer quando você vive uma coisa que você não quer enfrentar? Uma coisa que te pegou de surpresa? Esses homens estavam em um lugar isolado. Não tinha quem recorrer mais. Não tinha mais credibilidade. E o que fazer? Uma coisa que esse texto já logo me ensina. Eles estavam num lugar que ninguém queria entrar naquele lugar. Mas esse texto me ensina, em um lugar que ninguém quer entrar, Jesus pode ir salvar. Jesus pode ir e libertar. Jesus pode ir e dar uma palavra. Jesus pode ir e olhar. Mas aqueles homens estavam ali sem saber o que ia acontecer. E quanto de nós estamos enfrentando algum tipo de situação sem saber o que vai acontecer? Enquanto de nós estamos vivendo algo que só nós sabemos a nossa dor, na área ministerial, na área financeira, na área sentimental, na área profissional, seja lá qual área que for, você e Deus sabe. Quantos de nós estamos sofrendo em algumas áreas sem entender por que está sofrendo, sem entender por que isso acabou, por que isso passou? Eu quero dizer para você que ainda que você não esteja entendendo, ninguém esteja entendendo, Jesus vai lá. Jesus vai lá no seu encontro. Jesus vai lá na sua casa. Jesus vai lá na sua família. Jesus vai lá nos seus negócios. Jesus vai onde ninguém quer ir. E o que eu aprendo com esse texto? O que eu aprendo com essa história? O que Deus ministrou no meu coração para passar para vocês nessa noite? Deus me colocou várias verdades. Deus me revelou várias verdades nesse texto que eu aprendo e que você também vai aprender. Que nós aprendemos juntos. E a primeira verdade que eu aprendo com esse texto é que a fé deve ser a minha escolha. A fé deve ser a minha escolha. Esses leprosos, eles tinham duas escolhas. A primeira escolha, ficar nos leprosários, nas aldeias, esperando a morte chegar, esperando o fim acabar, pensando que nada aconteceu até hoje, não vai acontecer mais. Nada aconteceu até ontem, não vai acontecer mais. Eles tinham essa escolha. A outra escolha que eles tinham é depositar a fé em Jesus. E aqueles homens depositam a fé no Senhor. Aqueles homens não olham o aparente, não olham o atual. Eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar que Jesus está curando, que Jesus está transformando, que Jesus está fazendo algo extraordinário.
sabendo que Jesus está passando ali, eles optaram para ter a fé em Jesus. Por isso que eu quero dizer para você, use a fé que Jesus colocou em você. Use a fé que é em ti. Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é uma condição de certeza. A fé é concretização. A fé é acreditar naquilo que eu não estou vendo. A fé me faz antecipar, me faz ir além. E quanto de nós conhecemos Jesus, conhecemos as histórias de Jesus, o nosso Deus, e deixamos nossa fé de lado? E não acreditamos mais que Deus tem poder para fazer? Eu quero dizer para você que Deus tem poder para fazer, use a sua fé. Essa pequena fé que está aí, Ele depositou em ti, use a sua fé, seja em qual circunstância for. A fé faz acontecer o que nunca aconteceu. Esses homens jamais imaginavam que Jesus ia passar ali. Mas Jesus passou, eu vou aproveitar o momento que Jesus está ali. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela disse o seguinte, ela já foi em todos os médicos, ela já tentou em todos os recursos humanos, na ciência, nunca aconteceu nada. Ela falou, se eu tão somente tocar em suas vestes, sararei. Aquela mulher ultrapassou os limites da medicina, porque antes dela tocar, ela creu. Por isso, nós temos que crer que Deus tem poder para fazer. Ainda que haja adversidade, vai ter, irmãos. Nós temos que crer que Deus vai fazer, que Deus pode fazer. A falta de fé, a falta de milagres. Mas como assim? Falta de fé, falta de milagres? Mateus, abre aí, por favor, no teu xará, Mateus 13:58. Dá uma descontraída que o negócio aqui está... A falta de fé, falta milagres. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz a Bíblia. E não fez ali muitos milagres, ele fez milagres. Mas ele não fez mais milagres por causa da incredulidade do povo. Por causa de falta de fé. Porque Deus ama um coração com fé. Porque a fé que é em ti, foi Ele que colocou. Você tem que crer. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós temos, irmãos, que exercitar nossa fé. Abraão creu, e isso foi-lhe imputado por justiça. Foi-lhe imputado por justiça, porque Abraão creu. E nós temos aqui a Bíblia como nosso aliado. E às vezes nós somos os últimos a crer. É necessário a gente sair dos padrões desse mundo. É necessário a gente elevar o nível da nossa fé. Sempre que você demonstrar fé sincera em Deus, Deus vai responder algo. Olha o que diz lá em Mateus 8:6, a partir do 6 a 8. O povo tinha um homem que estava com um paralítico na sua casa, um centurião. Ele disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Aí Jesus disse, eu irei curá-lo, porque eu tenho poder para curá-lo. Espera só um pouquinho, eu tenho poder para curá-lo. Eu vou curá-lo. E ele disse, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre no meu telhado, mas basta apenas uma palavra tua, meu servo vai ser curado. Basta apenas uma palavra de Jesus para os cenários mudarem. Mas isso é necessário, irmãos, nós cultivar a nossa fé. Através da fé, Pedro andou sobre as águas. Eu não sei como está a sua fé nessa noite, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, exercite a tua fé, exercite a fé que há em ti, porque a fé muda cenários, a fé muda histórias. Então fique atento que Deus está aqui nessa noite, nos dando essa oportunidade. Deus está transmitindo a sua palavra e são ciclos sendo mudados. Cada palavra que sai aqui é um ciclo. Domingo houve uma palavra aqui de unção, e a unção está aqui em nosso meio, a unção de Jesus, a unção que Ele está nos capacitando. E Deus está nos encorajando hoje a usar a nossa fé. A nossa fé precisa ser usada. Nós temos duas escolhas, ou duvidar ou crer.
Não podemos duvidar, nós temos que crer. Então, use a sua fé. E o texto vai continuando. E depois que eles estão cheios de fé, eles estão ali, cheio de fé em Deus, cheio de fé em Jesus, que Jesus curou um cego, Jesus curou um paralítico, Jesus curou outras pessoas, Jesus vai me curar. E o texto diz o seguinte, no verso 14, diz assim: ao vê-los, disse-lhe Jesus. Eu fico imaginando esse olhar de Jesus. Eu fico imaginando 10 leprosos ali, triste, abatido, com medo, cheio de dúvidas, ao mesmo tempo que estava com a fé em Jesus, mas cheio de coisas, nem sabendo que se vão ver mais a sua família, e no outro lado há um olhar de Jesus, um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de perdão, um olhar de renovo. Eu não sei como está a tua situação nessa noite, mas Jesus está te olhando com um olhar de misericórdia, com um olhar de renovo, com um olhar de perdão. Por isso, sinta que Ele está fazendo. Sinta que Ele está no controle da sua vida. Mas o que eu aprendo com esse olhar de Jesus? Ele vai dizer algo. E eu aprendo algo na palavra, que é o tópico 2, que em meio a uma resposta difícil, obedeça a Jesus. Olha o que Jesus disse após olhar. Jesus disse o seguinte: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aqueles homens estavam cheios de fé. Jesus vai me curar. Jesus curou pessoas. Jesus transformou a vida do meu amigo conhecido, de pessoas que vieram falar aqui. Então, ele me olhou. Agora ele vai dizer algo. E o que Jesus disse? Algo talvez que aqueles homens não queriam escutar. Aqueles homens queriam escutar o quê? Seja curado. Seja transformado. Você está sendo curado. Mas o que Jesus disse? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Uma missão difícil de ser cumprida, porque eu estou de frente para Jesus. O homem que faz milagres, em vez de ele me curar, ele está me mandando ir para outro lugar. E eu logo lembro de um amigo que ele dizia o seguinte, que as coisas de Jesus, as ordenanças de Jesus, nem sempre ele vai estender um tapete vermelho para eu poder passar. Vão ter dificuldades, vão ter respostas que eu não vou querer ter na hora. Mas um conselho para nós nessa noite: obedeça a ordenança de Jesus e vá. Porque Ele sabe do teu futuro. Eles queriam a cura. Eles queriam, e se você for olhar no capítulo 5 desse evangelho, Ele curou um homem coberto de lepra. Então, na condição deles, Jesus vai fazer o mesmo comigo. Jesus vai me curar, Jesus vai me curar também. Não, ide e mostrai-vos sacerdotes. Eles já foram sacerdotes, porque quem examinava se um homem era leproso ou não era o sacerdote. Mas o que esses homens têm que fazer para ter o milagre, para ter a resposta? Eles têm que obedecer a Jesus e ir. Jesus estava mostrando para eles, e está mostrando para nós, que não é da nossa forma, que não é da forma humana. Jesus tem suas formas de trabalhar. Jesus trabalha com a forma que Ele quer. Jesus estava provocando neles viver experiências próprias. Sabe por que não está acontecendo do jeito que você quer que aconteça? É porque Jesus quer que a gente viva experiências próprias. Jesus não queria ali que aqueles homens fossem curados da maneira que o outro foi. Jesus não queria ali que eles fossem curados apenas com uma palavra ou uma imposição de mão. Jesus queria que eles fossem curados da maneira dele. Talvez não está acontecendo na sua vida, e eu creio que algumas coisas não estão acontecendo, é para você depender do alto, é para você viver as suas experiências, não a experiência dos outros. Porque Jesus, nessa noite, quer que nós vivamos nossas experiências. Sabe por quê? O céu foi rasgado, nós temos livre acesso a Ele. E às vezes a gente quer fazer, não, Deus fez com fulano assim, Ele vai fazer comigo. Ele pode fazer porque Ele é Deus, mas Ele quer que a gente viva as nossas experiências. Porque você vai estar com Ele de lado a lado. Você vai ver milagres a todo tempo. E quero dizer para você que não são só milagres extraordinários. São milagres simples, mas na vida de um cristão faz total diferença. A provisão diária,
tudo aquilo que Ele faz na hora que a gente acorda até a gente dormir. Por isso Deus está nos chamando hoje, olha, não vai da forma que os outros vão, vai da minha forma, porque da minha forma você vai viver experiência comigo. Mas às vezes a gente quer viver a experiência dos outros. Tem direções que virão de Deus que você tem que ir e confiar, igual Abraão fez. Não dá para a gente se moldar o que Deus fez com os outros, ainda que Ele possa fazer. Não foi assim com Naamã? Naamã queria ser curado, chegou diante do profeta, o profeta nem o recebeu, mandou um recado para Naamã. Vai lá e se lava lá 7 vezes. Naamã achou aquilo uma afronta. Eu, com as minhas patentes, nadar nesse rio sujo? Deus estava tratando com Naamã que não era do jeito de Naamã. E os seus empregados, mais uma vez, se te pedisse coisa difícil, não faria? Naamã foi e foi curado na forma de Deus, não na minha forma, não na sua forma. Então, às vezes, Deus vai te dar primeiro a visão, para depois te dar o recurso, para depois te dar aquilo que você precisa. E você precisa que a tua visão esteja alinhada com Deus. Você precisa obedecer à visão que Deus te deu. Naamã fez isso, teve que fazer. Eu fico pensando, se Abraão não sai da sua casa, Abraão era um homem rico, um homem milionário, e Deus manda ele sair da sua terra. Se Abraão não sai, ele não ia viver o que ele viveu. Se nós não sairmos da forma do mundo, se nós não nos alinhar com a forma de Deus, nós vamos viver a mesma coisa. E Deus quer que vivamos novas experiências. A fé deve ser exercida também em lugares desfavoráveis. Às vezes nós só queremos usar nossa fé em lugar que a gente sabe que é favorável. Mas a fé deve ser exercida em ambientes que a gente não tem um controle, que aí entra a fé. Moisés manda 12 espias espiar a terra. Terra que Deus prometeu ao povo de Israel. Na volta, eu fico imaginando os ouvidos de Josué e Calebe, aproximadamente 40 dias, 10 homens dizendo, essa terra não é para nós, essa terra não é para nós, essa terra não é para nós. E Josué e Calebe, no seu coração, na sua fé, essa terra é para nós sim, porque foi Deus que prometeu. Final da história, só os 2 que possuíram a terra. Porque nem sempre a maioria vai ter razão, o que vai ter razão nesse momento é a fé. É a fé em Cristo Jesus. Eu não sei quais são os ambientes desfavoráveis na sua vida. Eu não sei o que te aflige. Eu não sei que quando você chega no seu quarto, na sua casa, às vezes você está sorrindo aqui, mas quando você chega lá, tem algumas coisas, alguns ambientes desfavoráveis na sua vida. Mas eu quero dizer para você que Jesus vai lá, e Jesus dá uma ordem, e Jesus dá uma ordem que só você e Ele sabe, e você tem que ir, você tem que obedecer. Se a ordem foi dada de Jesus a você, é para Jesus e você. Se você, às vezes, comentar com alguém, a pessoa vai falar... Deus não falou com a pessoa vai falar, isso é coisa de maluco. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo. Mas Deus já brotou aqui, já teve visão aqui dentro. Você não tem R$1 no bolso, você não tem condição alguma de fazer, mas a fé já está aqui, já está concretizado na sua mente. Você tem que obedecer e ir para você viver os milagres de Jesus. E mais uma coisa que eu aprendo com esse texto, e foi aqui que Deus fez eu mudar, e eu vou contar daqui a pouco. Primeiro, eu aprendo que a fé deve ser a minha escolha. Segundo, eu aprendo que, em meio a uma resposta difícil, obedeça a Jesus. E terceiro, eu aprendo que, no caminho e obediência a Jesus, as coisas acontecem. Olha o que diz o verso 14 na parte B. Indo, eles foram purificados. Obediência, ação, milagre. Obediência, ir, milagres. É no caminho com Jesus, debaixo de uma autoridade de Jesus, que as coisas acontecem. O caminho estava adverso para aqueles homens. A realidade daqueles homens estavam adversas.
E ainda assim, embora eles tinham chamado a atenção de Jesus, mas quando Jesus manda eles irem, a realidade deles era leproso, era doente. E quando eles vão, o milagre acontece, porque eles estão indo em direção àquilo que Jesus mandou eles irem. Se você for naquilo que Jesus mandou você ir, vai acontecer um milagre. Vai acontecer uma resposta do céu, uma resposta que foge do teu domínio. Antes deles tomarem essa decisão, a realidade deles era de dor. A realidade deles era de doença, de impossibilidades. Mas quando eles tomam essa decisão, em menos de um segundo, a realidade deles é outra. Eles são purificados, o milagre chegou, a vitória chegou na vida deles, e eles estão prontos para uma nova jornada. É assim na nossa vida, irmãos. Quando a gente obedece o chamado de Jesus na nossa vida, a gente tem que fazer o quê? A nossa parte, sim, mas vai chegar uma hora que vai ser só a parte de Deus, e no caminho que você vai, o milagre é aberto. Não foi assim com Moisés? Moisés, por que tu tá aí? Marche. E Moisés marchou, o mar se abriu. É como você agora ligar um carro à noite e você ir daqui até o Bing. O farol não vai iluminar até lá. O farol vai iluminar alguns metros. Mas à medida que você dirige, o caminho vai se abrindo. O momento que você está com Jesus, na obediência em Cristo, à medida que você caminha, as portas vão se abrindo. Os milagres vão acontecendo. As necessidades são supridas. Mas nós precisamos, irmãos, colocar a nossa vida totalmente dependente dele. Porque com Jesus, as realidades são mudadas. Talvez hoje, tem pessoas aqui que devem mudar a oração, dizendo, Senhor, eu sei da minha realidade hoje, mas a partir de agora está no teu comando. Eu entrego o controle da minha vida, eu entrego o controle do meu ministério, eu entrego o controle da minha vida profissional, espiritual, seja lá qual for o que você veio hoje aqui apresentar ao Senhor, eu entrego o controle, porque o Senhor sabe fazer melhor do que eu. Essa deve ser a nossa oração hoje. Talvez a sua realidade hoje, do dia 7, seja uma. Dia 7 de julho. Mas, à medida que você caminha, à medida que você volta a rota para Jesus, à medida que você entrega todo o seu controle, mais uma vez, na mão de Jesus, o 8 pode ser diferente, o 9 pode ser diferente, o agosto pode ser diferente. E eu falei isso lá, eu lembro que eu falei isso lá, era abril. E essa parte aqui, algumas coisas que Deus está ministrando aqui, eu não falei lá, mas essa parte que eu falei assim, dia 21 pode ser diferente, dia 22 pode ser diferente, em junho pode ser diferente, você pode estar em outro nível de relacionamento com Deus, e mal eu sabia, quando eu ia ligar a chave do carro, Deus falou algo comigo, que eu já vou passar para vocês. É obedecendo os sinais de Jesus. Se Abraão continua a sua condição, ele não viveria o que ele viveu. Se nós continuarmos na nossa condição de uma fé, somente uma fé que está concreta, que para mim não é fé, aqui há uma água. Não há fé que há água aqui para mim. Talvez há para vocês, mas para mim não há, porque eu estou vendo. Então isso aqui não é fé. Agora a minha fé, se a água acabar, e eu ter fé que alguém vai trazer. Aí isso é fé. E Deus não quer que nós vivamos com uma fé igual de Tomé. Deus quer que nós vivamos com uma fé que está em Cristo em nossas vidas. Que é uma fé que vai além da nossa vida. Só vive o extraordinário quem tem coragem de ir pela fé. E eu falo isso que quando eu entrei no meu carro, quando eu preguei essa palavra, eu entrei no meu carro. Alguns sabem aqui que a gente sofreu algumas enchentes aí, 2 enchentes. Perdemos algumas coisas. E ali em abril as coisas já estavam começando a voltar ao normal. Já estava tudo começando a voltar ao normal, as coisas sendo da mesma forma do que antes. E quando eu ligo o meu carro para vir para o centro, aí Deus começa a ministrar no meu coração. Dizendo, e a fé que você pregou aí? Eu falei, Senhor, mas eu já uso. Mas eu já faço.
Ele está na hora de você romper fronteiras, está na hora de você dar um passo de fé, porque no caminho as coisas acontecem. E eu não entendi, Deus não falou mais nada comigo, só falou isso. E eu pensei algumas coisas, fui para casa, dormi, fiquei pensando naquilo. No outro dia Deus não falou nada, no outro dia também Deus não falou nada, e as coisas começaram até que, eu vou resumir a história, porque vai ficar muito longa, daqui a pouco o louvor vai cantar aqui de novo. Mas Deus mandou, eu fui para Juiz de Fora, tentar um negócio lá em Juiz de Fora, e na primeira vez, tudo que a gente via era caro, a gente não conseguiu nada. Na segunda vez, na terceira vez, e até lembrei do meu amigo, que ele diz que as coisas de Deus nem sempre vêm com tapete vermelho na nossa vida, e a gente foi, aí a gente conseguiu, para a honra e glória do Senhor, mas pela fé. E Deus falou comigo, essa palavra tem que ser para você, você tem que falar para a igreja, que é no caminho com Jesus, as coisas vão acontecer. Não dá para a gente viver na realidade de hoje, de governo. Claro, a gente não é tapado, a gente sabe que há uma crise política, sim, mas quem vive em fé, quem vive em Cristo, não pode depender de governo, não pode depender de presidente, tem que depender do alto, que é de lá que vem o nosso socorro. Tem que depender de Cristo Jesus, que para Ele basta apenas uma palavra. E às vezes tem pessoas aqui que Deus me revela, que está falando, vou esperar a eleição passar. Eu vou esperar, esse ano tem Copa do Mundo. Esse ano, meu irmão, não olha com essa ótica é tua, olha com a ótica divina, olha com a ótica de Deus. Se meu Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Se meu Deus me falou que vai acontecer, vai acontecer. Eu tenho que apenas crer e ir. O caminho é aberto por Jesus. Não deixe de ir. Sabe como que você vai exercitar a tua fé na tua vida ministerial, seja lá qual for? É indo, é fazendo. Eu lembro quando eu estou voltando de Juiz de Fora, estou voltando com um amigo de carona, e eu até compartilhei isso com a Lu, se eu não me engano, e com o pastor William, com o Dani. Quando eu estou voltando de Juiz de Fora, no pedágio, já estava com o contrato assinado, tudo certo. E Deus falou comigo assim, e a obra de Deus? Agora você vai para lá, vai ficar um pouco distante, é caro ficar vindo por conta de 2 pedágios, combustível alto. E a obra de Deus? E quando alguém te chamar para a obra de Deus? E te confesso que eu fiquei um pouco triste com aquilo, porque eu não esperava esse confronto do Senhor. Porque Deus, quando Ele está nos confrontando, é para nos abençoar. Eu fui para casa e fiquei quieto, dormi e acordei. Faltava uns 20 dias para a loja abrir, porque tinha que fazer algumas coisas. E na hora que eu fui fazer meu devocional na manhã, eu estendi minha mão e falei assim, Senhor, todas as vezes que o Senhor me chamar, eu estarei disponível para Ti. Eu não sei nem quem vai ficar lá. Eu não sei nem quem vai tomar conta. Mas o Senhor é melhor que a bênção. O abençoador é melhor que a bênção. E durante esses 20 dias não aconteceu nada. Foi no dia da inauguração. 4 mensagens. Você pode pregar aqui amanhã, pode pregar semana que vem, pode pegar num dia, 4 ligações. Essa aqui é a 5ª. Deus esperou a loja abrir para ver o que a gente prega, se a gente faz. Então, vamos usar a nossa fé? Eu finalizo com esse tópico. O abençoador sempre será maior que a bênção. E eu percebo nesse texto, eu aprendi, nos primeiros 3 tópicos, eu aprendi com os 10. Nesse tópico, eu só aprendo com 1. Eu aprendo nesse texto que muitos só querem a bênção. E quando eu falo só querem a bênção, é que Jesus pode te dar muito mais que uma bênção. A bênção é passageira. A bênção é aqui. Jesus pode te dar a vida eterna. Jesus pode te dar a salvação, que é muito mais importante que qualquer bem material, qualquer coisa que você viver aqui. E olha o que se um leproso vai me ensinar no verso 15. Olha só, um dos 10
vendo que for curado, ele volta. 9, vou ver minha família, vou ver minha casa, vou ver, eles vão ficar felizes. 1 não. Mas quem me curou? Eu tenho que voltar para Jesus. Porque se eu estou assim, se eu estou de pé, é porque Jesus me abençoou. É porque Jesus me deu uma oportunidade. Quem somos nós quando recebemos algo de Deus? Somos os que 9? Ou somos um só que volta para o abençoador? Por isso eu quero dizer para você que o de repente na vida desse um leproso pode acontecer na sua vida agora, mas volta para ele, mas vem até ele, porque o abençoador sempre será maior que a bênção. Não, mas ele não só voltou, olha o que o texto vai dizendo. Ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Agora ele não precisava gritar mais. Antes ele tinha que gritar porque ele tinha que viver de longe, agora ele já estava curado. Ele podia estar perto de Jesus, mas ele faz questão de dar glória a Deus para todo mundo ouvir. Quem faz é Deus. Quem faz o milagre acontecer é Deus. Mas ele continua. E eu aprendo com ele que nós temos que, tudo que acontecer na nossa vida, como a irmã que agradeceu a Carmen, nós temos que dar glória a Deus, porque Ele é todo poderoso. Ele é maior que qualquer bênção, Ele é maior que qualquer coisa em nossas vidas. Mas ele não só volta glorificando em alta voz. A Bíblia vai dizer no verso 16 o quê? Ele se prostra diante de Jesus. Olha, ele volta dando glória a Deus em alta voz, e ele se prostra diante de Jesus. Sinal de humilhação, sinal de redenção, sinal de reconhecimento, e é o melhor lugar que nós podemos estar hoje, em qualquer época da nossa vida, é aos pés de Jesus. E ele continua, 16, dando-lhe graças a Deus. E eu aprendo com esse irmão, eu já até chamando ele de irmão, esse leproso, eu aprendo com ele, sabe o que eu aprendo com ele? Eu aprendo com ele que a gratidão é uma forma de adoração a Deus. Ser grato a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz na sua vida, é uma forma de você ser grato, é uma forma de você adorar o nome dEle. E Jesus continua nessa história, e como Jesus é um homem extraordinário, é Deus, é poderoso, ele, na sua pedagogia, ele faz 3 perguntas. No verso 17 e 18, ele fala, cadê os 9? Não eram eles? Só voltou esse? Ele faz 3 perguntas. E nessas 3 perguntas, esse homem continua prostrado, porque só depois dessas 3 perguntas que ele manda esse homem levantar. Então, durante as 3 perguntas, esse homem está prostrado. Jesus está fazendo pergunta, esse homem ele não quer nem saber para quem é a pergunta, nem quer saber se é para ele está prostrado. E sabe o que eu aprendo aqui com esse homem? Que quando vierem as perguntas da vida, quando vierem os porquês que eu não sei, eu não tenho que ficar procurando os porquês, eu tenho que estar prostrado a Jesus. Eu não tenho que procurar por que aconteceu isso, eu tenho que estar prostrado, que depois que eu estar prostrado, Jesus vai direcionar eu a fazer algo. E o que termina esse texto? Ele chega para esse homem, Jesus fala, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Os 9 só tiveram a bênção. E eu falo só que é pouco perto de Jesus. Esse teve a bênção, teve a salvação, teve a presença, teve a vida eterna, teve a comunhão com Jesus. Muitos queriam a oportunidade desse homem, não teve. Que nós possamos ser como esse homem, que vai sim viver a bênção. Vai viver a bênção, sim, que a bênção vem de Deus, mas a honra, a glória, o poder, o louvor, tudo seja dado glória a Deus. Fique de pé. Interessante. Já estou terminando. O pastor William vai subir para orar. Ele falou para eu finalizar, mas eu sempre sinto que ele tem que orar no final. Mas sabe qual é interessante? A melhor coisa na vida de um cristão, de uma cristã, o que a gente tem que ter na nossa vida é a salvação. Nós temos que ir para o céu. Nós temos que entregar a nossa vida a Jesus e ir para o céu.
Esse é o nosso destino. Só que nós vamos viver nessa terra. Alguns vão viver 40, outros 50, outros 70, outros 80. A gente não sabe quanto tempo nós vamos viver. Só que Jesus prometeu uma vida aqui, uma vida em abundância. A primeira coisa que eu tenho que ter é a salvação. Depois, o que eu tenho que ter? Eu tenho que desfrutar dessa terra que Deus me deu. E Jesus, eu estava olhando o Gabrielzinho, um dia eu falei isso, em algum lugar também eu falei, eu estava olhando o Gabrielzinho ali pequenininho, 1 aninho. Se você parar para pensar, Jesus veio em forma de bebê, sendo Deus. Jesus, Gabrielzinho para dormir, ele precisa que a mãe nina, porque criança precisa pai ou a mãe ninar. Jesus, sendo Deus, se sujeitou a isso. Jesus precisou de alguém para trocar suas fraldas. Jesus, sendo Deus, ele não precisava passar por isso. Jesus, ele cresceu com as outras criancinhas. Jesus foi rejeitado. Jesus foi traído. Jesus teve uma morte que ele não merecia. Jesus sofreu naquele madeiro. Jesus depositou confiança numa pessoa que o traiu, uma pessoa que o negou. Mas ele está vivo e ressuscitou em nosso meio. Ele ressuscitou para que nós possamos ter vida eterna com ele. Se Jesus pagou esse alto preço por nós, se Jesus morreu numa cruz cheia de sangue, numa morte que não merecia, por que você não usa a sua fé? Por que não usa a sua fé que ele te deu? Por que você não estimula a sua fé cada dia? Deus está nos chamando hoje a voltar a usar a nossa fé, a voltar o primeiro amor, a voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes. Use a sua fé. Sabe por quê? Depois que você usar a sua fé, Deus vai te mandar fazer algo. E quando Ele te mandar fazer algo, pode ser uma coisa difícil para você, para Deus não é. Vá, porque no caminho as coisas vão acontecer. Mas quando acontecer, irmãos, por favor, Jesus está ordenando isso aqui. Não abandone o abençoador. Não abandone aquele que pode te dar a vida eterna. Porque Deus, ele vai depositar uma confiança em você, mas Ele sabe que você não vai se corromper, que você não vai subir da presença dEle, que você vai estar ligado com Ele. Por isso eu quero orar por você, porque há pessoas aqui que Deus colocou sonhos. Há pessoas aqui que Deus deu unção, que Deus deu renovo, que Deus deu sonhos, que Deus fez várias coisas lá atrás, várias promessas. Só que essa pessoa está vendo a realidade humana, está vendo a realidade do homem. Eu quero te convidar a usar a sua fé em Cristo Jesus. Por isso, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e oremos ao Senhor. Pai, aqui nós estamos mais uma vez e nós te pedimos, Senhor. Nós sabemos que não foi o James só que falou aqui, nós sabemos que nós falamos, Deus, da tua poderosa palavra, Deus, e eu profetizo resultados na vida deles. Eu profetizo que o Senhor honre, Pai, a fé deles, que quando eles dão um passo, Pai, o Senhor venha dar um passo junto, que quando eles forem fazer algo, Pai, eles venham sentir a tua presença, eles venham sentir o teu poder, eles venham sentir o teu toque, Pai, em nome de Jesus. Quebra, Deus, todo o arco, quebra, Deus, toda a lança e derrama, Deus, o teu azeite, Pai, em nome de Jesus.